É um cara que sempre acha que podia estar vivendo algo novo, algo diferente, fica aí resmungando pelos cantos e por aí vai. A palavra de Deus, irmãos, ela sempre, quando entra no nosso coração, ela vai promover um sentimento positivo, algo que Deus quer fazer dentro de nós para nos mostrar a sua verdade, nos mostrar a sua vontade, e isso deve gerar no coração convertido gratidão, porque Deus ele se interessa por cada um de nós, amém? Então hoje nós vamos falar um pouquinho desse tema, abordando um texto muito legal. Eu quero lembrar a todos que isso não é uma parábola, isso foi um fato que aconteceu nos tempos de Jesus Cristo. E é uma história interessante. Vamos deixar que o texto fale conosco. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, Lucas 17, do 11 ao 19, amém? Eu vou ler aqui para a igreja. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. E ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiam-se a ele. Quantos leprosos eram? 10. Amém, vocês estão comigo. E ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram purificados. E um deles, quantos? Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz, e prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. E Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Amém? Irmãos, eu queria começar usando esse início de texto para falar sobre duas questões. A primeira, nessa história que estava acontecendo ali nos tempos onde Jesus caminhava por Jerusalém, às vezes passava por Samaria, por Galiléia, nesse momento aconteceu uma questão muito interessante. Enquanto Jesus passava por esse lugar, 10 leprosos se dirigiam a Jesus. Só que aqui tem uma questão muito específica, irmãos. O leproso, ele se mantinha à distância das pessoas. Ele não era permitido se aproximar, ele vivia afastado. Então aqui você vê que tem duas questões com relação aos 10 leprosos. Primeiro, eles ficaram a certa distância. E segundo, eles gritaram em alta voz. Você só grita em duas situações. Não, tem mais situações, mas pelo menos duas situações. Quando você se sente vitorioso, você dá um brado de alegria, um brado de vitória, ou quando você está desesperado. Quando você está numa situação deplorável, você clama, você grita, você quer sair daquela situação, não é verdade? E assim acontecia com os leprosos daquele tempo. Se você for ver essa questão da lepra, irmãos, você vai lá no Antigo Testamento, e você abre o livro de Levítico, no capítulo 13, capítulo 14, você vê uma descrição enorme a respeito da lepra. E você vai entender que para todos aqueles que eram acometidos dessa doença, e aqui, irmãos, lepra, ela pode ter vários sentidos, tá? Ela pode ser uma dermatite de contato, ela pode ser um fungo, ela pode ser um corte, ela pode ser até mesmo a própria hanseníase, né, que é a lepra. Então, poderia ser qualquer doença de pele. Quando aparecia doença de pele em alguém, essa pessoa ela tinha que ir até o sacerdote. É isso que Levítico, o livro da lei, está instruindo o povo judeu. Vá, se apresente ao sacerdote, porque é ele que vai distinguir a doença que você tem na pele. E o doente ele tinha que permanecer em quarentena de média 1 ou 2 semanas, 7 ou 14 dias. E isso sob observação. E aí, de repente, ele via que a mancha mudou, a mancha diminuiu, a mancha aumentou. Depois desse tempo de reclusão, ele tinha que se apresentar novamente ao sacerdote, e o sacerdote faria uma nova avaliação da situação da sua pele. Se o sacerdote declarasse que a doença era lepra, então ele era condenado a alguém impuro. Ser impuro, irmãos, é exatamente o oposto do que todo judeu buscava, porque o judeu buscava o quê? Pureza. Ele buscava ser santo, porque o seu Deus é santo. E, de repente, alguém que era acometido por lepra, ele era completamente excluído socialmente falando, não é verdade? Mas o castigo não era só social, era um castigo religioso. Porque o leproso não poderia estar no templo, não poderia estar na casa de Deus, ele não poderia frequentar as sinagogas. Como é que ele vai cumprir a lei se ele não
vai andar de acordo com aquilo que é aprendido na sinagoga. Então, a lepra, ela tira a vida social e ela é associada ao pecado. Ele tinha que ficar berrando, impuro, impuro. E, de repente, se alguém chegasse, ele não poderia se aproximar. Ele tinha que avisar que ele estava com lepra. Você consegue se imaginar nessa situação, irmãos? E aí eu dei uma pesquisada, eu gostei de fazer essa pesquisa. É um pouco, assim, é um pouco dura, é um pouco chocante, mas é a verdade. E eu vi que na Idade Média, na França, o isolamento do leproso, ele era precedido de um ofício religioso, semelhante a um velório. Imagina, a pessoa estava viva, mas conforme ele era declarado leproso, ele precisava ser isolado. E aí acontecia um ofício religioso, como se fosse um ofício de que ele estava morto, apresentando ele como se ele já tivesse morrido. E ele era excluído da comunidade. Nós estamos falando de pais de família, nós estamos falando, talvez, de pessoas importantes, de pessoas, talvez, não tão importantes, mas aquela pessoa, ela era excluída socialmente na França, na Idade Média. E o doente, ele era obrigado a usar vestimentas para caracterizar, para identificar ele como alguém que pertence ou que é portador dessa doença. E outra coisa, ele tinha que andar com um sininho, porque quando as pessoas estivessem andando, ele tinha que tocar aquele sininho, tinha que fazer soar o sininho, para que aquelas pessoas que tinham saúde não se aproximassem deles e contraíssem essa doença. Imagina o tormento dessas pessoas. Imagina a aflição dessas pessoas. E foi por isso que eu comecei com essas duas questões. Eles estavam a certa distância de Jesus e eles clamavam, eles berravam, eles gritavam, porque eles não queriam mais aquela situação. Só que, irmãos, aqui eu não quero parar na França da Idade Média. Eu quero avançar para a nossa terra amada, para o nosso Brasil. E o Brasil, ele já foi considerado, o leproso, ele era considerado como uma cultura ambulante dessa doença. Ou seja, se ele pegasse um ônibus, as pessoas queriam tirar ele do ônibus, porque senão ele poderia transmitir essa doença para mim, para você, então ele não era bem-vindo. Isso aconteceu no nosso Brasil, irmãos. E dessa forma, eles foram vistos como uma ameaça à sociedade. Pensa nessa dor, pensa nesse sofrimento, irmãos. E eu queria colocar uns slides, eu acho que talvez já tenha compartilhado isso com vocês, mas eu comecei a relembrar algumas coisas que eu vivenciei no tempo de CTMDT. E aí eu não sei se vocês todos ouviram falar ou lembram da colônia Santa Isabel. Vocês lembram disso? Alguns sim, outros não. O leprosário brasileiro, o que acontece? Em dezembro de 31, as obras dessa colônia, desse leprosário, foram concluídas. Elas já vinham sendo construídas há pelo menos há 5 anos, e no 1931 elas foram construídas. Para quem é bom de conta ou de história, você vai descobrir que isso aqui já está bem longe da Idade Média. Isso está falando de um passado muito próximo nosso. E nessa época no Brasil, eles queriam revolucionar a forma de... tinha um sentimento nacionalista para exaltar o povo, exaltar a cultura brasileira, exaltar essa nacionalidade. Então, o brasileiro ele começou a andar nessa linha de querer se apresentar como alguém que está bem, que tem saúde, que vai avançar, que está em progresso. Mas os leprosos eles eram vistos como um impedimento para esse avanço. E começou a intensificar um projeto para erradicar a hanseníase do Brasil. Mas não por meio de tratamento, de cura, mas de isolamento. Olha que triste, irmãos. E isso lá em Minas Gerais. E aí, quando eu chegava na estação de trem, o leproso era colocado num jipe e ele era levado até a colônia Santa Isabel. Quem quisesse acompanhar, por exemplo, seu pai, de repente ele foi diagnosticado com lepra, e aí você queria acompanhar seu pai, você tinha que ir a pé. Era um lugar isolado, você tinha que andar por 5 quilômetros da estação de trem até chegar ao portal dessa colônia. E outra coisa, irmãos, falando sobre morte social, sobre o isolamento para, de fato, acabar com aquela vida. Nós vamos ver na foto, e tem essa mensagem, se eu não me engano, em latim, né? E fala, aqui estamos bem. Era uma mensagem para quando o leproso chegasse nesse lugar, ele olhasse essa mensagem e falasse, bom, aqui talvez eu possa recomeçar. Aqui talvez eu seja aceito. Aqui talvez eu possa não ser considerado impuro como eu sou lá fora no meu país. E aí aconteceu muitas fugas, muitas pessoas começaram a cair numa vida de alcoolismo e teve muitos suicídios.
E a maioria dos que se suicidavam é porque não tinham a família, não tinham o apoio da família, ou estavam com saudades de suas famílias, não podiam ver seus familiares. Imagina você ser afastado do seu filho porque você foi diagnosticado com lepra. Você era levado para esse lugar e você não tinha mais contato com seus filhos. E era isso que acontecia. E esses portões, irmãos, só foram abertos em 1986. Eu tinha 3 anos quando liberaram para as pessoas entrarem nesse leprosário. E aí eu achei interessante esse dado, irmãos, que os cuidados com os leprosos até o século XX, eram realizados em grande maioria pela igreja. E agora, pasmem, a maioria eram freiras. Elas abriam mão das suas vidas, da sua saúde, para estar onde ninguém queria estar. Mas é uma presença da igreja, tocando aquele que está sendo excluído por todos. Isso eu encontrei numa tese num site jurídico. Bom, isso aqui são só informações. Isso aqui é uma foto antiga de como era o portal da colônia Santa Isabel. Aqui era uma ala onde ficavam, se não me engano, as mulheres. E aqui, como está escrito, era o pavilhão de crianças. Isso é década de 70. Seus pais estavam jogando bola, seus pais estavam fazendo negócio, seus pais estavam estudando, e essas crianças estavam num leprosário. A gente conheceu, quando a gente foi visitar esse lugar, a gente conheceu um senhor que eu acho que ele tinha uns 80 e poucos anos. Ele chegou lá criança, chegou na sua infância para a adolescência. E nós conhecemos ele, e ele não tinha o nariz, não tinha os dedos. Imagina, ele ficou esse tempo todo isolado. E essa é uma foto dos dias atuais, né? Isso aí foi pego na internet, mas essa aqui foi eu que tirei, eu estava lá. Então esse lugar, ele traz uma sensação, parece que você está num filme meio de zumbi, porque você entra naquele lugar e você sabe que ali aconteceu uma história e que aquela história foi acobertada por muitos dos nossos governantes. E, enfim, eu quis trazer essa história real sobre o nosso país, para vocês talvez chegarem um pouco mais perto nesse sentimento que os leprosos tinham. E lepra, irmãos, quando a gente fala de lepra, a gente tem que associar essa lepra com o pecado. Porque da mesma forma que esse leproso ficava distante, para não tocar em algo e tornar aquilo impuro, da mesma forma acontece com o pecador. Onde há pecado, ele vai sempre contaminar aquilo que é puro. E o Antigo Testamento ele fala disso muito bem, com muitos detalhes. Mas de uma forma prática, irmãos, a gente vê que quando o cara ele está sendo considerado um leproso, ele reconhece a sua situação de miséria. Eu quis mostrar a situação dessas pessoas porque elas realmente foram isoladas do convívio social. Elas realmente foram tolhidas de ter uma oportunidade de profissão, de carreira, de construção de família. E ninguém lutou por elas. Alguns poucos lutaram. E aqui, quando você vê que Jesus está entrando num povoado, esses 10 leprosos, eles se dirigem a ele com intensidade. Os leprosos, eles estavam desesperados pela sua situação. E aí eles queriam mudar de vida. Sabe o que eu achei interessante? São 10 leprosos. Um deles era o quê? Samaritano. A lepra uniu judeus e samaritanos. Não tinha como o samaritano ficar mais isolado. Ele tinha a mesma doença que aqueles judeus. E na lepra eles estavam juntos. Na dificuldade eles estavam juntos. 10 homens andando, e quando eles viram a oportunidade de mudança de vida, eles abraçaram com unhas e dentes. E eu achei interessante uma questão, irmãos. Ninguém precisa nos ensinar a orar quando nós estamos em sofrimento. Ninguém precisa te ensinar a orar quando você está passando por uma doença ou quando você sente dor. É algo que é nato do ser humano, perceber a sua miséria e falar, eu preciso sair dessa. E ele olha o Salvador à distância e grita em alta voz, Jesus, mestre, tem piedade de nós. Eles precisavam dessa compaixão, eles precisavam dessa misericórdia. Aqui eu quero fazer uma aplicação, irmãos. Quem tem sido leproso para você? A gente anda aqui na Pamplona, você anda no seu bairro, você vê moradores de rua. Talvez você seja um cara preconceituoso com relação à cor de pele. Talvez você tenha alguns pensamentos de exclusão social sem perceber. A gente está tendo a mesma atitude do que a sociedade teve com os leprosos. Ah, esse cara é diferente. Ah, esse cara é menos. Ah, esse cara ele é pobre. Esse cara é negro. Esse cara é isso, esse cara é aquilo. Isso tem que ser
completamente excluído do nosso coração, irmãos. Como igreja, nós precisamos ser aqueles que vão atrás dessas pessoas, porque Jesus teve compaixão. Esses leprosos apelaram para a compaixão de Cristo, e Cristo parou a sua caminhada e deu uma ordem para eles. Nós já vamos ver essa parte, mas por enquanto eu ainda estou fazendo uma reflexão de quem tem sido leproso para você. Eu moro num lugar onde eu sempre, no caminho do metrô, vejo muitas pessoas pedindo. Pessoas que você sabe que elas poderiam estar em outra situação se elas quisessem. Então isso vai endurecendo um pouco o coração. Porque imagina se eu ajudar todo dia aquelas mesmas pessoas que estão nos mesmos lugares. Eu não vou ajudar elas, eu vou ficar pobre, não é verdade? Só que o problema é que nem todos que estão nessa condição têm a mesma malandragem, nem todos que estão nessa condição têm condições de trabalho. Ontem a gente estava aqui na Pamplona, eu e a Isa, e um jovem desceu, passou por nós, e ele pediu comida. Só que eu já estava com aquele coração tão já no automático de dizer, não, obrigado, não tenho, tal, e sair andando. Só que depois, tanto eu quanto a Isa, a gente ficou pensando, falou, o cara só queria um prato de comida. Para a gente não custava nada. E a gente ora para Deus nos dar abundância, para a gente viver uma vida plena, para a gente poder pregar o Evangelho, e quando Deus traz uma oportunidade, como é que está o nosso coração com relação a isso? Porque ele é pobre? Porque eu tenho medo de ser assaltado? Porque eu tenho medo de perder meu dinheiro? Então são coisas que a gente tem que refletir, irmãos, porque aqui não é só uma questão sobre a gratidão, é que envolve muitas coisas, mas é lógico, o foco principal da mensagem é sobre um coração agradecido. Mas todas essas variáveis que nós estamos vendo nesse relato nos fazem pensar na nossa realidade. E quantos de nós, irmãos, temos deixado de demonstrar compaixão para esses excluídos? Jesus parava. Jesus tentava mostrar para ele o que ele poderia fazer para sair daquela situação de miséria. Jesus, muitas vezes, alcançava aquele coração e levava o poder do Evangelho para tirar aquela vida daquela situação. E eu fiquei pensando nesses leprosos. Quem são eles? Será que eles faziam parte do Sinédrio? Será que eles eram homens estudados e letrados na palavra de Deus? Será que eles eram zelotes? Será que eles eram publicanos? Será que eles eram? Será que eles trabalhavam ali no mercado de Jerusalém? Será que eles eram um político ou um general? Naamã era um general, lembra de Naamã? Naamã era um grande general e ele era leproso. Imagina, um jogador de futebol, todo mundo aplaudindo o cara, exaltando o cara, só que o cara tem uma doença que ele não abre para as pessoas. Aquilo corrói o cara por dentro, porque ele sabe que o dia que ele expor a fraqueza dele, ele pode não ter mais aquele desempenho, não pode ter mais, talvez, aquele prestígio. Então, quem eram esses 10 leprosos? E isso, na verdade, não importa, porque, pelo simples fato de eles serem leprosos, eles eram excluídos. Eles não tinham direitos, eles não podiam se aproximar de seus familiares, eles não podiam chegar ao templo para adorar a Deus, e eles não poderiam nem desenvolver o seu trabalho naquela sociedade. Vocês lembram como ficou Jó, depois que a doença cometeu o seu corpo? Ele faz uma descrição que ele pegava como se fosse pedaços de telha para ficar raspando a pele. E ele era um cara riquíssimo, mas quando ele foi acometido de lepra, o que aconteceu? Ninguém mais quis ele. Então essa é a situação, irmãos. E foi desse tipo de gente que Jesus teve compaixão e parou para atender o seu clamor. E eu vejo que é isso que Jesus faz conosco. Às vezes a gente se acha bom demais. Às vezes a gente acha que a gente já está num nível legal, que a gente já conheceu o suficiente, que a gente pratica boas obras, que nós cumprimos todo o protocolo. Mas, na verdade, nós somos como esses leprosos na presença de Deus. Nenhum de nós seríamos merecedores de entrar na presença de Deus. Mas por causa de Cristo, que tem compaixão de nós, que para e atenta para a realidade que nós estamos vivendo, Ele quer dar uma palavra para nós, para a gente abandonar esse estilo de vida e ter uma nova vida. Foi isso que Ele fez para esses leprosos. Ele conhece a nossa miséria, irmãos. Talvez muito mais do que a gente gostaria, talvez muito mais do que a gente possa afirmar, mas Ele conhece o nosso coração. E Ele sabe o quanto nós necessitamos de uma palavra para termos uma nova vida. E eu vou falar um pouquinho da reação de Jesus. A reação de Jesus, irmãos, quando Ele proclamou uma palavra, Ele foi bem simples. Ele falou o seguinte, primeiro que Ele não ligou que chamaram Ele só de mestre, né?
Será que eles achavam que Jesus só ia ensinar coisas boas? Aí Jesus falou, vão e mostrem-se aos sacerdotes. Jesus só falou isso. Quando Jesus dá essa ordem, vão e mostrem-se aos sacerdotes, eu creio que ele não está querendo que os leprosos sigam ordens ou conselhos religiosos. Ele está simplesmente indicando que eles deveriam voltar para o sacerdote para que seja avaliado a sua doença. Mas conforme eles iam, porque eles obedeceram, porque eles tiveram fé na palavra de Jesus, eles foram curados. Não foi se apresentando ao sacerdote. Talvez alguns comentaristas vão falar que eles passaram lá aqueles 7 dias, 14 dias. Eu não sei, mas o texto bíblico vai falar que enquanto eles iam, é como se eles tivessem ouvido, os 10 se olharam, Jesus mandou a gente se mostrar ao sacerdote. Será que quando a gente chegar lá, o sacerdote vai olhar, vai tocar e vai falar, nossa, vocês estão melhor, pode sair dessa condição. Não, mas enquanto eles iam, enquanto eles obedeceram a palavra, eles experimentaram um milagre. Olha que poderoso isso, irmãos. Enquanto eles iam, foram purificados. Ouvir a palavra de Jesus e obedecer é o que traz a cura. É presenciar o milagre. Eles foram, e aí nós vimos que eles creram na palavra de Jesus. Nós cremos na palavra de Jesus. A palavra de Jesus é poderosa, irmãos. Se Ele ordena, faça, obedeça, porque isso agrada o coração do Pai. Às vezes também a gente fica se colocando só no clamor, né, como os leprosos. Imagina se os leprosos continuassem berrando, e Jesus fala assim, eu já falei para vocês, vão lá e mostrem-se aos sacerdotes. É simples, vai, faça. E assim Jesus faz conosco, irmãos. Ele nos dá uma palavra, e quando nós ouvimos essa palavra, nós podemos ser orientados por ela. Ela nos orienta e ela nos faz experimentar o agir de Deus, o poder de Deus. Nós devemos ouvir e colocar em prática, irmãos. Isso é algo que todo domingo eu tenho falado, todo domingo eu creio nisso. Quando nós pregamos a palavra de Deus, se você ouve essa palavra, você crê nela, ela vai trazer mudança na sua vida. Jesus está tirando eles daquela religiosidade e está dando uma nova oportunidade. Imagina, você foi curado da lepra, que te excluía de toda a sua intenção de ser bom, de fazer o bem, de crescer socialmente, de construir uma família, e Ele está te dando essa nova vida para você não viver mais naquela condição. Não era assim, vai para o sacerdote e pratique a lei. Ele não falou isso. Ele falou, vão. E conforme eles obedeceram, eles foram impactados pelo milagre de Jesus. Jesus, Ele quer nos libertar, irmãos, de uma religiosidade sistemática, de uma religiosidade fria, cheia de cálculos. Qual que era o cálculo aqui? Eu vou voltar, o sacerdote vai olhar e vai falar, mais 7 semanas, mais 7 dias, mais 14 dias. Ah, está melhorando um pouquinho. Não, eles foram completamente curados. Completamente curados. Jesus quer nos dar essa cura. Jesus, Ele quer curar o nosso coração pecaminoso. Jesus quer que a gente ouça e obedeça para experimentar o que é andar nos seus caminhos. Eles foram completamente curados. Amém? E o que aconteceu depois? Eu dei um título aqui, Voltando a Viver, viver entre aspas. Porque só 10% desses leprosos é que tiveram uma atitude de gratidão. O que aconteceu com os outros 9? Lembra que eu perguntei? Será que eles eram do grupo dos saduceus? Será que eles eram fariseus? Será que algum deles era mestre da lei? Será que ele falou, nossa, eu fui curado, então agora eu vou dedicar mais para poder ensinar mais pessoas? Será que eles voltaram para os seus ofícios, para o seu dia a dia comum? E perceba, irmãos, eles estavam numa condição deplorável, a ponto deles clamarem. Eles nem podiam chegar perto de Jesus, pela lei. E Jesus ordenou e eles foram curados, só que os 9 vazaram. Foram viver suas vidas, irmãos. Eles foram declarados puros, mas voltaram para suas casas. Voltaram para suas famílias, voltaram para os seus negócios. Eles não voltaram para Cristo. Foi isso que os 9 fizeram, irmãos. E é interessante, né? Porque os 9, eles eram judeus. Talvez eles até voltaram para fazer coisas para Deus. Olha que louco. Mas eles, quando eles olharam Jesus, eles gritaram, mestre, precisamos de você. Depois que receberam ajuda, onde está o mestre? Onde está Cristo? Isso não faz um paralelo com o nosso estilo de vida, muitas vezes?
A gente clama, a gente pede, a gente experimenta Deus. Mas muitas vezes o nosso coração, ele não está exatamente focado no Senhor. Só nas suas bênçãos. Só no que Ele pode fazer por nós. Esses caras sabiam que não era qualquer homem que poderia realizar essas curas. Vocês concordam comigo? Vocês lembram uma vez, quando Nicodemos foi procurar Jesus à noite? E ele fala exatamente isso. Rabi, sabemos que és mestre. Igual esses caras. Nossa, Jesus é um mestre. Vamos atrás dele para ele fazer um milagre. E ele falou, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que está realizando se Deus não estiver com ele. Uma pessoa só poderia realizar esse tipo de sinal, esse tipo de milagre, se Deus estivesse com ele. E o que fez esses 9 homens não voltarem para Cristo se Deus estava com Cristo? Eu começo a pensar, eu falo, acho que eles voltaram para a sua religiosidade. Eles voltaram a praticar a lei de Moisés, eles voltaram talvez para os antigos rudimentos, eles voltaram para aquilo que eles aprenderam dos seus pais, mas eles não voltaram para Cristo para agradecer. Eles não tiveram um relacionamento real com o Senhor Jesus. E o mais interessante, irmãos, isso não é uma parábola, mas isso se aplica à nossa vida. Por que eles não voltaram para Cristo? E aí muitas vezes falam assim, né, que eles foram ingratos, eles não quiseram voltar para agradecer. Mas eu comecei a refletir de uma outra forma. Eu não creio que seja só uma questão sobre ingratidão. Mas, por exemplo, até nós, né, quando a gente ganha algo, a gente fala, nossa, graças a Deus. A gente simplesmente, até um ateu muitas vezes fala, graças a Deus. Uma palavra da boca para fora. Talvez até um sentimento de gratidão, mas não aquela gratidão de, uau, Jesus mudou minha vida. Jesus me deu um novo propósito. De fato, Jesus me tirou dessa situação que eu não tinha condições de sair, e eu sou tão grato a Deus que o que eu quero fazer agora é adorá-lo, é dedicar minha vida completamente a Ele. Eu acho que, de alguma forma, eles até esboçaram um graças a Deus, como nós costumamos falar. Só que eles tiveram um problema muito sério que muitos têm, incredulidade e dureza no coração. Porque eles ouviram Cristo, eles experimentaram Cristo, mas eles não cultivaram um relacionamento com Cristo. Eles não permaneceram com Cristo para aprender dele. Se ele é um mestre, se ele praticou esse milagre, por que eu não volto para ele? Os discípulos fizeram isso, abandonaram tudo e seguiram o mestre. Então eu vejo que quando nós temos incredulidade, dureza de coração, quando os nossos olhos não conhecem de fato quem é Cristo, isso gera ingratidão no nosso coração. A ingratidão é só uma consequência de todo esse cenário. Não é o resultado de tudo. Então, mesmo eles tendo clamado por Cristo, eles foram viver suas vidas sem de fato conhecer a Cristo. Não é assim com muitos cristãos, irmãos? A gente sente aquele impacto, sente aquele amor por Jesus, experimenta algumas coisas, permanece ali 1, 2, 3 anos, mas de repente parece que a gente não conheceu de fato quem Jesus é. Porque aquele que reconheceu, um deles, quando viu que estava curado, ele voltou. Será que os outros realmente foram até o sacerdote? Esse cara voltou na hora. Opa, estou curado. Em outras palavras, que se dane o sacerdote, eu quero ir falar com Jesus. Eu quero encontrar com Cristo. E ele foi e voltou louvando a Deus em alta voz. Eu estava anotando aqui, irmãos, que muitos de nós, a gente clama por milagres e alguns feitos da parte do Senhor. Deus, faça isso por mim. Deus, nós precisamos que o Senhor haja aqui. Mas quantos de nós realmente estamos dispostos a nos submetermos à sua vontade? Quantos de nós realmente estamos disponíveis para cumprir o querer de Deus? Isso é uma pergunta muito séria, por mais que pareça superficial. Sabe por quê, irmãos? Porque a vontade de Deus, muitas vezes, ela não corresponde àquilo que nós estamos esperando. E os discípulos, eles experimentaram frustração. Jesus morreu. Ele está lá sendo humilhado na cruz e ninguém vai fazer nada. Mas você não vai também fazer? Não consigo. Está todo o Império Romano aqui assistindo isso, estão todos os judeus, está todo o Sinédrio. Como é que eu vou lá e vou tirar Jesus desse lugar? E a frustração veio, Jesus morreu. Abandonei todo o meu trabalho para seguir a Cristo e agora ele está morto. Mas depois eles tiveram um encontro com Jesus ressurreto. Eles continuaram conhecendo Cristo. Eles continuaram andando com Cristo. Então, irmãos, às vezes a gente passa por sofrimento,
Às vezes a gente passa por situações que nós não entendemos. Às vezes algumas coisas sobrevêm à nossa vida e nós não sabemos lidar. Mas isso não pode abalar o nosso conhecimento de Jesus. Pelo contrário, deve nos levar a conhecê-lo mais. Isso não pode nos afastar de Cristo, isso tem que nos aproximar mais de Cristo. Então, eu fico perguntando que quando nós passamos por essa situação, será que nós aprendemos com esse cara que voltou? Jesus fez algo por você e por mim, que ninguém vai fazer. Quem que te ama mais nesse mundo? A sua mãe? A sua mãe não pode fazer o que Jesus fez. Seu pai? Seu pai não vai fazer o que Jesus fez. Seu namorado, seu esposo, sua esposa, seu filho? Ninguém pode fazer o que Jesus fez por nós, que foi trabalhar exatamente nessa lepra do nosso coração. Foi remover isso que nos tornava impuro na presença de Deus. Ele nos justificou. E essa justificação nos faz ter um relacionamento com o Pai, irmãos. Isso é algo que deveria ser o mais, assim, que cause mais alegria no coração do cristão. Você e eu, nós fomos reconciliados por meio de Cristo. Ele tirou o pecado que nos afastava de Deus. Não é só nos livrou do inferno para sofrer eternamente. Ele nos colocou na posição de filhos. Nós somos filhos de um pai que nos ama. E o pai, ele se compadeceu dos 10 leprosos, mesmo que 9 tenham virado as costas. Por meio de Cristo, Cristo demonstrou o amor do pai para com eles. Eles foram curados, os 10 foram curados. Apenas um voltou. E eu queria falar sobre essa essência do coração cheio de gratidão, nessas 4 atitudes que o samaritano teve. Como assim as 4 atitudes? Ele fala que um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. A primeira coisa, quando ele viu que estava curado, a primeira coisa que ele fez, ele voltou. Quando nós somos agraciados, experimentamos a graça de Deus, ela vem sobre a nossa vida, pode ser por meio de um sorvete, pode ser por meio de um abraço, pode ser, hoje não escreve mais carta, uma mensagem. Você olha e fala, isso é a graça de Deus. E você se volta para o Senhor, com o coração cheio de gratidão. Segundo, como é que ele voltou, irmãos? Voltou cabisbaixo, eu estou curado, que legal, nossa, eu fui curado. Não, ele voltou gritando em alta voz. Esse cara, no desespero, ele clamou em alta voz. Mas quando ele foi curado, ele teve a mesma atitude. Ele voltou louvando a Deus em alta voz. Quando nós recebemos a salvação em Cristo, quando nós recebemos esse milagre por parte de Deus, nós devemos levar essa vida se voltando para Cristo e louvando a Deus em alta voz em todo o tempo, irmãos. Um coração que tem na sua essência gratidão, ele é um coração que louva o Pai, porque ele reconhece os feitos de Deus. E ele sabe que ele é merecedor. Ele sabe a situação atual e a situação anterior. Se não fosse pelo milagre de Jesus, onde estaria eu hoje? Se não fosse o milagre de Jesus na sua vida, onde você estaria, irmão? Você acha que pelo seu mérito você conseguiria ir muito longe? Será que você não teria se envolvido em tanta enrascada aí, vida fora? Alguns estariam até mortos, porque o nosso pecado nos indica esse caminho. Terceiro, ele se prostrou aos pés de Jesus. Isso é um ato de adoração, é um ato de reconhecimento. E ele era samaritano. Os outros eram religiosos, até mesmo parceiros de Jesus na questão do judaísmo. Mas eles não voltaram, e não se prostraram, e não louvaram a Deus em alta voz. Você percebe como o coração do homem é egoísta? Mas um coração que tem na sua essência gratidão, ele se prostra aos pés de Jesus. Um cristão não tem problema de se prostrar aos pés de Jesus. Pelo contrário, esse é o prazer do cristão. Senhor, essa situação está uma bagunça, está uma confusão, não está conforme eu espero, mas eu me prostro aos teus pés, porque você adora e reconhece que Ele é Deus, e que só Ele pode mudar a sua situação. E além disso tudo, ele agradeceu. Imagina, ele voltou, então Jesus já vê o cara voltando, igual a Lica está vindo para cá, o cara está vindo na direção de Jesus, então Jesus já está com aquela expectativa, ele está voltando. Segundo, ele vê que o cara vem louvando em alta voz a Deus. Igual o Rabino Bona, ele vai fazer oração, ele fica cantando, né? Imagina esse cara, ele foi curado, ele era um leproso triste, miserável, e ele volta cantando, sorrindo. E a primeira coisa que ele faz, se coloca de joelhos, adora Jesus. E depois,
ele ainda olha para Jesus e fala, obrigado. Tipo, é a palavra, o grande finale, né? Obrigado. Quando você faz algo por alguém, aquela pessoa vem com o coração cheio de gratidão e fala, obrigado. Você sente algo no seu coração. Não porque você quer mérito pelo que você fez, mas a gratidão, ela gera algo no coração das pessoas. E nós precisamos aprender a ser mais gratos. Primeiro a Deus, depois as pessoas. O objetivo da mensagem não é falar sobre a gratidão ao próximo, mas primeiramente a Deus. Talvez na semana que vem nós vamos abordar esse tema. Mas além de tudo isso, ele foi lá agradecer, irmãos. Jesus já tinha visto que ele estava feliz. Jesus já viu que de fato ele tinha um coração agradecido. Mas ele não poupou as palavras e olhou para Jesus e disse, obrigado pelo que o Senhor fez na minha vida. Reconhecimento, irmãos. Honra a quem merece honra. Mérito para quem merece o mérito. Gratidão, irmãos, é um fruto de reconhecer o senhorio de Cristo. Gratidão é um fruto da salvação. Gratidão é um fruto da bondade de Deus, do cuidado de Deus, da cura de Deus na nossa vida. Agora, aquela pergunta fulminante, você tem um coração grato? Por isso que eu acho que não é uma questão só de ingratidão dos outros 9. Pô, os caras foram curados, se eles não agradeceram, eles são loucos, ou então eles são débeis mentais, porque eles têm que reconhecer que algo aconteceu. Mas eles não voltaram para Jesus para agradecer a Cristo. A essência de um coração cheio de gratidão é conhecer Jesus. É conhecer Cristo. Você conhecer que Cristo está agindo na sua vida. Se nós realmente reconhecêssemos onde Cristo está agindo na nossa vida hoje, a gente ia parar na hora de murmurar. A gente ia parar de reclamar. A gente ia parar de ser incrédulo, porque nós estaremos vendo Cristo agindo. E o nosso coração vai transbordar de gratidão. Isso não é uma história, irmãos, isso é fato. O samaritano, ele era infiel, considerado herege para os judeus, mas em Jesus ele encontrou o Deus verdadeiro. Os outros 9 tiveram a mesma possibilidade, mas o coração deles estavam obscurecidos. O coração deles não conseguiam ver Jesus. E foi isso que levou ele a agradecer a Cristo, a adorar a Cristo, a louvar a Deus, a se voltar para o Senhor. E essa é a função principal de nós como discípulos, irmãos. Viver a nossa vida de tal maneira que a gente possa reconhecer o Senhor nos nossos caminhos e ser grato pelo agir dEle, pela presença dEle, pela obra dEle nas nossas vidas. Todo momento nós podemos praticar gratidão. Da mesma forma que quando eu falei que nós estamos em sofrimento, ninguém precisa nos ensinar a orar, quando nós estamos numa situação onde nós recebemos um benefício, a gente também não deveria ter alguém nos ensinando a agradecer. Deveria ser nato do nosso coração. Nossa, eu estou sendo agraciado. Obrigado por isso que você está fazendo. Obrigado pelo seu cuidado. Obrigado por essa ligação. Obrigado pela sua preocupação. Obrigado por essa carona. Coisas tão simples, irmãos. Então eu vejo que essa história sobre os 10 leprosos nos ensina muito. E é interessante que Jesus, só para falar aquela questão da exclusão social, Jesus não fala, só voltou esse samaritano. Ele é bem delicado, ele fala, esse estrangeiro. Porque Jesus não tinha a mesma visão que os judeus tinham a respeito daquele. Ele é um estrangeiro. Como nós somos se nós formos para outra terra. Ele vai, esse cara é samaritano. Então, quer dizer, na lepra está todo mundo unido, nós estamos juntos. Né? Mas quando eu fui curado, agora ele é samaritano, deixa eu me afastar dele, deixa eu voltar para os meus afazeres. Então, irmãos, esse final, ele nos ensina algo também. Ele vê o cara prostrado, todo feliz, louvando a Deus, agradecendo a Cristo, e ele fala assim, levante-se e vá, a sua fé te salvou. Ele experimentou algo que os outros não experimentaram, a salvação. Eles foram curados, foram viver suas vidas, agora eles podem sim ter competência para crescer socialmente, para aumentar sua família, para receber talvez uma credibilidade no meio do contexto religioso da época, mas eles não foram salvos, eles não receberam a salvação. Jesus declarou para esse cara, para o único cara que voltou, a sua fé te salvou. Veja, a fé, ela tem que ter uma continuidade. Nós ouvimos a palavra de Cristo, cremos e obedecemos, mas nós devemos permanecer obedecendo.
nessa palavra. Nós devemos permanecer vivendo em fé, de fé em fé, porque assim nós alcançaremos sim nossa salvação. É um ato contínuo, é um ato que vai durar até a volta de Cristo. E eu duvido que esse cara depois ele tenha voltado como aqueles 9, porque ele foi impactado por essa salvação em Cristo. Eu vou fazer uma retrospectiva, porque no primeiro ponto nós falamos dessa mensagem no contexto da lepra, como que se ela estivesse levando o portador dela a ser excluído, uma situação de miséria, de humilhação. Depois, o pecador ele tem que reconhecer a situação miserável, como os leprosos reconheceram a sua situação miserável, e completamente dependentes de um Salvador. E isso levou eles a clamarem, assim como um pecador deve ser levado a clamar a Deus quando ele reconhece a situação do seu coração. E Jesus, se compadecendo da situação, no terceiro ponto, a situação do pecador, ele libera uma palavra de liberdade, de libertação, de cura. E o pecador ouve, obedece, recebe o milagre, experimenta a salvação e está apto para viver uma nova vida. No quarto ponto aí que nós tratamos com relação àqueles que receberam a cura, aparentemente eles tiveram um encontro com Jesus. Mas, na verdade, a sua atitude posterior revelou que eles não conheceram a Cristo. Então, eles voltam a viver as suas vidas cheias de afazeres, as suas vidas cheias de compromisso, e nem mesmo agradecem pela ação de Deus na vida deles. E aí a gente vê o exemplo do samaritano, do estrangeiro, que teve um coração transformado. E foi esse coração transformado que o levou a ter atitude de gratidão. Eu vejo, irmãos, que a melhor maneira de servir a Deus é ser grato a Ele e a obedecer a sua mensagem, a sua palavra. É simples a dinâmica cristã, mas ela não acontece se o coração não for transformado. Como eu disse, os 9 foram curados, mas não foram transformados. O samaritano ele teve um coração realmente transformado. Isso nos faz refletir a respeito da nossa vida, irmãos. Eu vi uma frase de um autor que eu não conheço, e ele diz assim, o pouco mal que nos atinge não nos permite enxergar o muito bem que nos rodeia, e por isso a queixa é mais abundante do que o louvor. Cara, a gente recebe tantas bênçãos de Deus. Deus é tão gracioso conosco, a começar da salvação em Cristo, da nossa nova natureza, da nossa filiação a fazer parte da família de Deus. São tantos motivos que nós temos para agradecer. Enquanto eu estava pesquisando essa mensagem, irmãos, eu fui levado a um pastor muito conhecido, e ele começava o texto de uma forma bem assim, tentando ser carismático com todos, né? Você pode enxergar, você pode ouvir, você pode sentir o gosto da comida e tal. Mas eu comecei a pensar, e os que são cegos? E os que são surdos? Eles não têm motivo para agradecer? Com certeza têm. E talvez eles sejam como o samaritano, consigam agradecer muito mais do que um cara que está em perfeita saúde. Então, assim, é um discurso bonito, mas é para uma porcentagem. Pega o todo, irmãos. Pelo simples fato de nós sermos pecadores e Deus nos aceitar em Cristo, já deveria transformar a nossa atitude de gratidão a Deus. E aí outra pergunta, né, que eu acho que cabe aqui nessa mensagem. Você se serve de Deus ou você serve a Deus? Jesus poderia muito bem ter falado para o cara, que legal, você voltou, você está curado, deu certo, né? Glória a Deus. Mas ele falou, cadê os outros? Não foram os 10 curados? Porque quando eu dei aquela palavra, eu sabia que os 10 seriam curados. Mas me surpreende o fato de apenas um voltar dando glória a Deus. Reconhecimento, irmãos, de quem Deus é. Não só pelo que Ele fez por mim, mas por quem Ele é. Essa é a questão que Jesus está nos ensinando nessa história. As nossas atitudes, irmãos, demonstram um coração grato ou um coração indiferente para com o Senhor. Porque pior do que ingratidão é uma indiferença. Ele me curou, deixa eu ir. Você vê isso hoje em dia, irmãos, na igreja? O cara assume um compromisso inicial com Cristo, mas daqui a pouco, não preciso mais congregar. Não, tá bom, vou ficar em casa aqui, eu posso assistir o Netflix e adorar e louvar a Deus ao mesmo tempo. Cara, incoerência, o discurso é incoerente. E eu queria terminar lendo um salmo, o comecinho do Salmo 103, do versículo 1 ao 6. Ele não está no telão, então se você tiver sua Bíblia, abra no Salmo 103.
E esse é o incentivo para nós praticarmos essa mensagem, amém, irmãos? Lembrando que a essência de um coração cheio de gratidão é conhecer a Cristo, é reconhecer Cristo no nosso caminho. E o Salmo 103 fala: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Amém? Esse é o nosso Deus. Esse aqui é o coração de Jesus, irmãos. E Ele trouxe isso para nós. Nós somos um povo novo, nós somos um povo transformado, nós somos aquele povo que o Senhor cuida com muito carinho, com muito... Aqui, ó, não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Então, nesse momento final de culto, irmãos, eu queria incentivar cada um a se colocar diante de Deus e recordar os benefícios do Senhor na sua vida. Eu duvido que talvez você possa estar passando um momento triste, um momento cheio de tribulação. Talvez você não esteja entendendo o que você está passando. Mas, com certeza, o Espírito Santo vai te trazer à memória atitudes de Deus com você, para você ser grato. Para você começar a trabalhar essa gratidão no seu coração. Porque o seu coração, se ele foi alcançado por Cristo, ele é um coração transformado. Deus não quer que você ande aí reclamando de tudo. Ele quer que você tenha um coração agradecido. Porque o agradecimento do crente, ele glorifica a Deus. Reconhecer as obras do Senhor na nossa vida, isso exalta o nome de Deus. É muito mais do que cantar as nossas músicas, irmãos. É algo do coração de cada um de nós. Exaltar o nosso Deus, não esquecendo de nenhum dos seus benefícios. Exaltar o nosso Pai pela obra da salvação em Cristo Jesus. Glorificar o nome do Senhor, porque Ele perdoa todos os nossos pecados. Porque Ele cura, Ele nos sara de todas as nossas enfermidades. É isso, irmãos. Então, nesse momento, eu quero convidar a igreja a ficar de pé e a demonstrar esse coração de gratidão ao Senhor. Amém? Enquanto o Gil estava falando, eu lembrei de uma história que me contaram quando eu tinha acabado de aceitar Jesus Cristo. Estavam contando de um leprosário lá na Índia. E quando o Gil mostrou aquela foto das camas, um do lado da outra, eu lembrei dessa cena que estava contando, que o missionário andava nesse corredor. Aí ele começava a ver todas as pessoas doentes, faltando as partes do corpo, e ele começou a reparar que quando ele andava no corredor, ele via a maioria das pessoas com lepra sem as pontas do dedo, porque o rato vinha e comia durante a noite, quando eles estavam dormindo. Só que ele começou a reparar que tinha um cara lá que tinha todos os dedos. Ele ficou curioso. E ele chegou para esse cara e perguntou: por que você tem todos os seus dedos? Se todos os seus amigos têm o mesmo problema, não tem mais os dedos, né? Ele falou: sabe por quê? Na sola do meu pé, eu tenho um ponto em que eu consigo sentir alguma coisa. Então, quando os ratos passavam nesse ponto, eu tirava o meu pé. E isso preservou os dedos do pé dele. Eu achei legal, assim, no sentido, a doença é terrível, mas fazendo uma analogia para a vida de Cristo nas nossas vidas. Nós somos pecadores, não importa se você é rico, pobre. A lepra também é uma doença que eu acho que iguala todo mundo, né? Que nem o Dio colocou. Mas a diferença nas nossas vidas com Cristo é que a gente um dia... Jesus restaurou um ponto na nossa vida. E esse ponto na nossa vida é mais do que suficiente para preservar todo o nosso corpo. E eu creio que, na volta de Cristo,
esse ponto é o único ponto que consegue restaurar o corpo por completo, amém? Então, vamos agradecer ao nosso Deus. Senhor, nós queremos te agradecer pela obra que o Senhor tem feito em nossa vida. Nós queremos agradecer a Ti, Jesus, porque o Senhor, sendo rico, se fez pobre para nos alcançar, para nos tornar rico na Sua salvação, na Tua obra redentora, na purificação dos nossos pecados.
Obrigado, Jesus, porque o Senhor abriu mão de tudo que o Senhor tinha ao lado do Pai, para vir como homem, para nos salvar, para tocar o leproso, a prostituta, aquele que não tinha misericórdia por parte dos homens, aqueles que estavam afastados, aqueles, Senhor, que viviam na escuridão. O Senhor veio para redimir este, Senhor. E nessa tarde nós vimos, Deus, esse momento onde o Senhor encontrou com esses 10 homens. E nós vimos que apenas um, Senhor, teve essa gratidão profunda, com base na obra que o Senhor fez na vida dele. Eu quero orar, Deus, para que nós, cristãos, que já estamos tão acostumados com a mensagem, a gente possa realmente olhar para o Senhor, reconhecer que o Senhor é muito mais do que um mestre, muito mais do que alguém que traz ordens. O Senhor é aquele que se relaciona com o pecador. O Senhor é o próprio Deus demonstrando amor por aqueles que estão perdidos, por aqueles que estão longe, por aqueles que estão cegos, aqueles que estão mancos, aqueles que realmente não conseguem encontrar o caminho, Senhor. E nós queremos olhar para Ti e reconhecer todos os benefícios que o Senhor nos trouxe por meio da Tua obra na cruz. O Senhor nos ensina o perdão, o Senhor nos ensina que Tu pode todas as coisas, Senhor. O Senhor nos ensina que mesmo nós sendo tão limitados, ainda assim, nós podemos fazer obras maiores do que o Senhor fez, porque o Senhor está em nós. E o Senhor nos deu uma nova natureza. Nós somos agora de um reino de luz. Os Teus filhos não andam mais em trevas, Senhor. Nós não temos motivos para continuar em uma vida de pecado, em uma vida longe do Senhor. Nós queremos nos voltar para Ti. E nós queremos louvar a Deus em alta voz. Nós queremos exaltar a Tua salvação, Senhor. E nós queremos demonstrar isso por meio da nossa adoração. Uma adoração que vai além deste culto, uma adoração que vai todos os dias da nossa semana acontecendo. E queremos também ser gratos a Ti, Senhor. Queremos, em todo o tempo, ainda que na adversidade, poder olhar, reconhecer o Senhor e dizer obrigado, Senhor, porque a Tua boa mão está fazendo isso. É o Senhor que está permitindo isso vir à minha vida. E o Senhor está no controle de todas as coisas. E é o Senhor que reina, é o Senhor que governa sobre a minha vida. Então eu não preciso temer, porque o Senhor está comigo. Ainda que ande num vale de sombra de morte, o Senhor está comigo e eu não vou temer mal algum. Jesus, essa deve ser a nossa fé como os Teus filhos, como filhos do Pai. De um Pai que nos ama a ponto de dar o próprio Filho para morrer em nosso lugar. Queremos ter, Deus, essa essência em nosso coração. Essa gratidão, essa predisposição de glorificar o Senhor em todas as coisas. Nos transforma esse ponto, Espírito Santo. Nos faz olhar além do nosso próprio umbigo. Nos faz olhar também, Senhor, e ter atitudes como a de Cristo, que teve compaixão daqueles que estão excluídos, daqueles que ninguém quer tocar, Senhor. Isso é uma palavra prática, uma palavra profética para a Tua igreja, Senhor. Nós precisamos alcançar aqueles que ninguém quer alcançar. Nos tira do nosso comodismo, Senhor. O Senhor poderia muito bem ter passado por aquela região e ter ignorado esses clamores. Mas o Senhor parou, o Senhor teve compaixão. E o Senhor mudou a vida dessas pessoas por meio da Tua palavra, por meio do Teu milagre. E nós Te agradecemos porque o Senhor faz o mesmo conosco, Jesus. Que o Espírito Santo venha nos ensinar a ser como o Senhor e fazer diferença nesse mundo cheio de lepra, um mundo sem esperança, um mundo que está clamando, esperando a salvação. Como discípulos, Deus, nós queremos aprender a andar como o Senhor andou. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Podem se assentar rapidinho, tem alguns avisos. Semana que vem, nós teremos o nosso culto de ação de graças, amém? Ninguém quer dar graças a Deus? É isso aí. Esse aqui é o boletim da semana passada. Bom,
O culto vai ser normal às 15h, mas vai ser um culto de ação de graças. E para você que é membro da Pão, você sabe que todo culto de ação de graças, nós fazemos ofertas especiais nesse dia, como uma demonstração de gratidão ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito, por todo o cuidado, por todas as bênçãos. Então, nós fazemos isso como uma oferta voluntária para abençoar o reino de Deus. E, normalmente, nós destinamos essa oferta para missões. Só que agora, eu estava conversando com o pastor e com a Anaquan, a Pão está com um déficit na parte administrativa. Você pensa assim, o que é um déficit na parte administrativa? Por exemplo, aluguel, pagamento de salários e por aí vai. Luz, água. Então, parece que as ofertas, os dízimos estão diminuindo e isso acaba implicando na manutenção do templo, da igreja, onde a gente faz o nosso culto aqui. Então, para esse dia, nós vamos fazer uma oferta voluntária e, ao invés de destinar para missões, nós vamos destinar para esse fundo para cobrir essas despesas que foram um pouco além do que deveriam e esperamos que isso possa estabilizar a questão financeira. Se você não sabe nada a respeito da finança da Pão, você pode pedir para a diretoria, conversa com o pastor, com a Anaquan, tem transparência na prestação de contas. É importante que todos saibam que nós fazemos parte dessa família e isso não é algo só filosófico, é algo prático. Então, quando a gente fala de dízimos e ofertas e fala sobre fidelidade, tem a ver com a manutenção da casa de Deus também, né? E aí talvez as pessoas falem assim, mas a Pão está indo bem, né, financeiramente e tal. Então, nós estamos revelando que não, a parte administrativa não está legal. Então, existe o fundo de missões, existe o fundo do Alex, que a gente não mexe, o que está lá é destinado para o Alex, da forma como foi combinado. Existe o fundo de construção do templo, para quando for acontecer isso, está reservado, desde a época que nós fizemos uma campanha para a construção. Então, está tudo ali explicado. Normalmente, o pai do Enoque, que faz a parte das finanças, ele é bem competente, então está tudo correto. Mas o que talvez não esteja correto é entender o envolvimento de todos os membros, eu não falo só do Ministério Português, também do chinês, porque, teoricamente, se todo mundo for fiel, não vai ter falta, não é verdade? Então, isso não é um discurso para pedir dinheiro, para constranger ninguém, mas é uma verdade. Se você se sente fazendo parte desse grupo, você não é só um consumidor, você é aquele que também apoia, aquele que abraça, que veste a camisa, que quer ver a saúde do corpo de Cristo, quer ver as coisas fluindo bem. Então, acho que, quando a gente fala de gratidão, né, eu acho que tem várias formas de nós demonstrarmos gratidão a Deus. E, da mesma forma, quando a gente fala tanto do amor de Deus, e a gente não põe a mão no bolso para abençoar o reino de Deus, é estranho. É um coração que talvez precisa se converter melhor aí, porque não entendeu direito o evangelho. Porque quando a gente vai para Cristo, todas as áreas da nossa vida são afetadas, amém? Então, cada um sabe de si, cada um tem a consciência, coloque-se diante de Deus, pergunta, Deus, o que eu posso fazer, como eu devo fazer? Se você tem dificuldades em se disciplinar nessa área, você também pode buscar irmãos mais experientes e pedir algumas dicas, e por aí vai. A Pão normalmente não para e faz muito investimento de tempo nessa questão de finanças, porque a gente entende que aquilo que a gente propõe ao longo das ofertas e algumas mensagens já toca no coração das pessoas para elas entenderem que é necessário um envolvimento financeiro no reino de Deus. Tá? Então é isso. Vamos orar por isso, orar pela manutenção da casa de Deus. A gente sabe que de tempos em tempos existem crises financeiras no nosso país, de repente o negócio não está tão legal, ok, mas vamos ser fiéis naquilo que Deus nos pede, ok? E, junto disso, eu gostaria também de dar um outro aviso. Na última sexta-feira desse mês, nós somos convidados, como grupo Pão da Vida, a fazer parte do encontrão de jovens que vai acontecer na Igreja Vida Nova. E nos foi solicitado que nós fizéssemos o tempo de louvor. O Jeremiah, que veio com o pessoal do Rice, ele vai pregar, ele não tem nada a ver com Rice esse negócio. Talvez até tenha, né, de uma certa forma ali, mas o principal é envolver os jovens. E eu acho que eles querem, talvez, retomar essa interação entre igrejas. Eu acho que isso, irmãos, a gente poderia debater de uma forma mais madura, tentar conversar como nós podemos apoiar, se nós vamos apoiar, mas eu acho que é interessante ouvir várias partes, né, para a gente tirar conclusões mais certeiras. Porque senão a gente fica especulando uma coisa, achando que é uma outra coisa. E, basicamente, eu acho saudável ter comunhão com outros irmãos. Aí eu só tenho outro problema. Por que só igrejas chinesas? Vão abrir para outros jovens. Existem outros jovens, né? Não importa se o cara é da Polinésia, né? O cara é um cristão, vamos unir com ele. Então, esse é meu ponto. Mas nós temos uma oportunidade de servir, nós estamos sendo convidados.
Eu fiz a proposta para a banda C, para o pessoal da célula do Boaz, do Caleb, né, que acho que é a faixa etária que mais se adequa para o tipo de evento. Isso não impede dos coroão aí fazer parte, né? Já estamos chegando lá, não posso fazer nada. O Pedrão vai lá, vida nova, vai lembrar das raízes. Mas vamos lá, com coração grato, né? Coração disposto a louvar. Então, se de repente vocês quiserem conversar sobre isso, me procurem. Eu preciso dar uma resposta ainda essa semana para o Hélio, senão ele vai ter que organizar outro grupo. Se nós tivermos uma banda para tocar lá e ministrar, e a gente de fato for fazer isso com o coração disposto a abençoar, então ótimo, vamos confirmar a nossa participação. Quem quiser ir está convidado. Depois eu posso passar mais detalhes com relação ao horário e tal. Mas vai ser na Vida Nova, acho que cai numa sexta-feira, dia 29, se não me engano. Tá? Então vai ser um encontrão de jovens. Eu acho que a gente pode tentar ser prático no sentido de influenciar com o amor de Cristo, com uma noção do reino correta, né? Para também, de repente, não virar uma panelona lá e agora estamos juntos, mas continuamos juntos como antes, só que num espaço diferente. Então, acho que a gente pode, talvez, tentar ser mais ativo nesse sentido. Então, essa é a minha consideração, é o convite para a igreja, principalmente para o pessoal do Ministério Português aí, que tem mais jovens. E é isso, tá? Tem mais algum aviso? Alguém gostaria de dar mais algum aviso? Alguém quer compartilhar uma palavra aí do como foi o Relevantes? Foi relevante para a sua vida? Para não perder o... como fala, a velha guarda aí, ó. E do futebol do primeiro dia. A Jane vai controlar ali, ó. Quantos minutos? 50? Aí não dá para falar. Ela fala que Jesus operou e acabou a mente. Então, boa tarde, pessoal. Ai, dói mesmo aí. Então, uma das coisas que eu tinha uma expectativa de conhecer outros irmãos de outras igrejas. E foi legal que a gente teve um tempo muito legal de conhecer, trocar ideia, de orar. E ontem à noite, né, um irmão vem, posso orar pela Jane? Aí me chamou também junto. Aí foi 2 casais, ok. Eu, a Jane e mais um casal. E desse ato dele obedecer a Deus, ficamos 3 horas conversando. Falamos um pouco de nossas vidas, do que Deus tem feito, o que Deus quer fazer. E falando um pouquinho desse encontrão. O que cremos? Muito mais do que um encontrão. Deus está começando a restaurar a unidade na sua igreja. Igrejas Pão da Vida, ok, que comece aqui, mas nas igrejas chinesas, e quem sabe futuramente nas igrejas orientais, junto com as igrejas brasileiras, não importa. O importa é que Deus está operando, que Deus está agindo. E foi muito bom poder ver Deus se manifestando através de várias vidas. E a gente estava conversando um pouquinho, que a gente quer orar, quer participar desse movimento, não quer estar fora dessa, digamos, entre aspas, onda de Deus, mas que Deus quer fazer algo novo em nossas vidas, em nossas igrejas. Quando eu falo nossas igrejas, Pão da Vida, Graça, Mogi, Igreja Coreana, todas as igrejas. Queremos que Deus está querendo trabalhar. O trabalho vai ser difícil, vai ser árduo? Vai, mas Jesus já fez o mais difícil, que é vencer a morte. Então, é só a gente crer e batalhar que Deus fará obras maravilhosas e maiores ainda em nossas vidas. Amém. Oi, sim. Controla aí, Jane. Rapidão. Não, acho que... Gente, desculpa, parece que eu tô cansada, mas é que eu chorei muito e meu óculos quebrou, então eu não enxergo nada nem ninguém. Eu tô bem, só tô sem óculos. Mas a gente ficava brincando que a gente ia no Revelantes, né? E eu acho que esse acampamento foi muito revelador para mim. O acampamento inteiro ele foi uma desconstrução. E é muito engraçado porque eu não queria ir. A Ana me encheu muito o saco para ir nesse acampamento. E quando eu cheguei lá, a primeira coisa que me impactou foi o louvor, assim. Porque, tinha carrom, tinha todos os instrumentos, mas era um senhorzinho, compositor, velho. Desculpa, gente, mas ele era velho. Época do Ademar, assim. Ele é um tiozão, assim.
E aí, ele toca teclado super bem, só que, tipo, ele não faz o que a gente faz aqui. Tipo, ele nem ora pra começar o louvor, tá ligado? Tipo, eu lembro que no primeiro dia eu tava muito julgando, assim, tipo... Não, sério que isso é o louvor, assim. Sério, eu admito que eu pequei, mas... E ele... Gente, ele só cantou as músicas que o Davi escolheria, sabe? Tipo, uns hinos, assim. E, tipo... O tema do acampamento era celebração, sabe? E era hino. E aí você fala assim, velho... Não, mas a maioria dele... era corinhos, assim. Aí você fica assim, tipo... Tá bom, o tema é celebração, as músicas são mó antigas e é um tiozão lá na frente, assim, sozinho, com um teclado, assim. Aí eu falei, tá bom. E o cara ministra esquisito, assim. Só que, tipo, no primeiro dia, assim, Deus começou a tocar muito o meu coração, assim. Tipo, principalmente em relação ao louvor, assim. Porque o cara... A primeira noite foi uma aula, assim. E, tipo, foi uma aula para mim. Que ele falava assim, não, gente, ó, a gente tem que cantar assim, assado, todo mundo. E aí ele incentivava a gente a participar, assim. E eu voltei pro meu quarto muito incomodada. Até falei pro Baz, Baz, achei o louvor esquisitão, assim. Tipo, não gostei. Tá? Para mim, eu não sabia quando começou, eu não sabia quando acabou. Eu não... É muito diferente do que a gente faz aqui. E aí, quando o acampamento ele começou para mim efetivamente, nossa... Foi muito impactante, porque a gente não teve que fazer nada. Foi um acampamento onde todos os acampantes eles foram isentos de todas as responsabilidades. Então, foi o primeiro acampamento em 17 anos que eu fui. Eu não tive que dar aula, eu não tive que calcular o meu livre pensando assim, eu tenho que tomar banho porque eu tenho ensaio, eu tenho que acordar mais cedo, eu tenho que dormir. Depois do chá, a gente tem ensaio. E não tinha que cuidar das crianças, eu não tinha que fazer nada. E foi tão difícil para mim que o primeiro dia de livre eu não fiz nada, porque eu fiquei na minha cama discutindo com a Laura o que eu ia fazer. Tipo, Laura, o que eu faço? Eu durmo, eu vou jogar bola, eu vou jogar vôlei, eu vou correr, o que eu vou fazer? E aí, no final, não deu tempo de eu fazer nada, então eu fui passear pelo acampamento. E aí, enquanto eu estava andando, assim, eu senti muito forte de Deus, assim, né? O que você tem sentido no seu coração, né? O que te trouxe aqui? E eu falei, tipo, sei lá, a Ana me encheu muito o saco para estar aqui, assim. Só que aí, quando eu tive esse momento de contemplação, foi muito bom, porque Deus começou a trazer muitas coisas do meu interior, assim. Então, eu já compartilhei com todo mundo. Cada vez que acontece uma coisa nova, eu venho aqui no Louvor e falo, essa semana ganhei R$ 500. Essa semana minha família ganhou uma viagem. Essa semana aconteceu isso e isso. E aí, tipo, na semana anterior ao acampamento, a minha mesa digital está quebrada. Uma menina que me conheceu pela internet, no meu Instagram de quadrinhos, que é uma lasiana, que mora no Reino Unido, foi para uma Comic Con em Los Angeles, ganhou um bingo, ganhou uma mesa digital e ela mandou para mim. Exatamente. Tipo, quê? Aí eu recebi assim, Lilian, tem uma... Tipo, ela falou, Lilian, me manda seu endereço. E, tipo, eu fiz tudo que os nossos pais ensinam a gente não fazer, né? Falar com um estranho pela internet e dar o seu endereço. Podia ser uma bomba, mas tudo bem. E aí, tipo... Quando chegou na minha casa, assim, eu fiquei tipo, nossa, Deus, obrigada, mas quem anda comigo na minha célula sabe que eu falei que desde o começo desse ano, mesmo recebendo todas essas coisas, eu tenho sentido um vazio no meu coração, eu tenho sentido que eu não tenho conseguido chegar naquele lugar de intimidade com Deus, assim. E eu estava refletindo e ela falou, nossa, Deus, eu não sei, né? Eu tenho gratidão pelas coisas que eu tenho recebido. Tipo, essa história é muito louca da malasiana, enfim. E aí, tipo, eu falei, Deus, por que o meu coração não consegue, né, chegar ao Senhor? E aí foi muito legal, porque as pregações, elas falavam justamente sobre gratidão. Então, quando a gente chegou aqui e o Gil falou que era de gratidão, eu falei, mano... Porque celebração é justamente sobre isso. É sobre você ter gratidão ao Senhor e essa gratidão mover o seu coração e esse coração te mover a uma adoração e a um relacionamento com Deus. E para mim foi muito importante, porque quando eu fui nesse acampamento, Deus ele realmente desconstruiu muitas barreiras do meu coração, porque eu fui para muitos inters na minha vida, assim. E os últimos inters que eu fui, eu olhava para os caras e falava assim: "Nossa, mano". Tipo, um bando de, enfim, eu julgava muito as pessoas, assim, e aí eu falei: "Nossa, eu não quero participar de nenhum acampamento que eles estejam, sabe? Que os caras, credo". E aí, tipo, eu fui com um coração muito muito ruim mesmo, um coração superior, assim. E aí, quando eu cheguei lá, Deus foi colocando pessoas na minha vida, pessoas que
Inclusive, eu convivi naquela época que eu falava, nossa, credo. E, mano, sabe, tipo, pessoas que estão sedentas por Deus, pessoas que estavam mais engajadas do que eu, sabe? Tipo, eu fiquei, mano, sabe, como a gente é pecadora, assim. E aí, hoje de manhã, teve um momento muito especial, porque eles estavam falando, né, de ter gratidão, e teve um momento de testemunhos, assim, e foi muito bom, porque eles falaram assim, vamos abrir esse espaço, e aí várias pessoas foram falar. E eu falei, meu, por tantos anos, sabe, eu me vi separada dessas pessoas, assim. Só que, na verdade, a gente está no mesmo coração, a gente tem o mesmo Deus. E aí teve um momento em que um menino de 21 anos, assim, ele foi lá, ele pegou o microfone, estava mó nervoso. Aí ele falou assim, eu vim para esse acampamento mó desanimado, tal. Só que falou de gratidão. E aí ele começou a chorar, e aí ele começou a dirigir o louvor, assim. Só que, tipo, meu, naquele momento, todas as igrejas, assim, todas, começaram a cantar, assim, em uma só voz. E, tipo, naquele momento, eu tive, tipo uma epifania cristã, assim. Espírito Santo, mas, enfim. Foi, tipo, mas, meu, pegou muito forte, assim, porque naquele momento, assim, o Senhor me falou, assim, sabe, o que você tem gratidão pelas coisas que recebeu, mas o que você não tem gratidão é gratidão pela sua igreja. E aí, tipo, meu, para mim foi muito forte, assim, porque por muito tempo, assim, eu olhei para a igreja chinesa, olhei para a igreja de Cristo, inclusive para pão, e eu falava assim, isso está errado, isso está errado. O Gil, coitado, já viu bastante. Mas, tipo, eu falava, não, porque as pessoas estão muito mortas, porque as pessoas não cantam louvor, a pessoa reclama de música agitada, mas ninguém bate palma. E, tipo, sabe, essas coisas no meu coração, assim, e naquele momento, assim, que eu vi todas as igrejas unidas, assim, o Senhor tocou muito forte no meu coração, sabe? Tipo, é isso que falta no seu coração. Amor pela igreja, amor por ter aquele fogo queimando, amor pelas pessoas, sabe? Amor pela igreja de Cristo e pela igreja que é a sua casa. Então, o que eu queria compartilhar é que esse acampamento eu voltei muito diferente. Tem gente que falou que eu voltei até mais feliz, mas eu não sei. Eu tô bêbada de sono. Então, tipo, mas eu acho que uma coisa que foi muito marcante para mim, assim, é que eu falei pro pessoal da Pão que estava lá hoje. Eu sou muito grata, sabe, pela vida de cada um de vocês e por poder ser parte dessa igreja, assim. E eu sou grata porque eu sei que Deus nos uniu com um propósito, assim. E eu queria incentivar, sabe? No trecho que o Gil falou hoje, ele fala, né, que quando o samaritano ele volta louvando a Deus, mas a Bíblia é muito clara, ele volta louvando a Deus em alta voz, assim. E isso foi uma coisa que no acampamento eles incentivaram muito. E eu sinto que não falando da igreja, mas de mim mesmo, a gente perdeu, sabe? A gente vibra por tantas outras coisas, a gente dança por tantos outros motivos, mas quando a gente se chega na presença de Deus, a gente é tão acanhado, sabe? A gente é tão sem graça, assim. E aí, tipo, meu coração voltou muito transbordando, assim, de vontade, assim, de falar, nossa, Deus, é isso que a gente quer, sabe? A gente quer como igreja, te adorar como um só corpo. A gente quer como igreja ser extravagante. Então, eu acho que essa questão de gratidão, assim, né? O Gil perguntou hoje no culto, quem são os leprosos para você? Quem são os excluídos da sociedade, né? E aí, tipo, eu vejo assim, tipo, não, eu sou a leprosa, tá ligado? Tipo, eu sou a pessoa que tenho me afundado nos pecados e não tenho contribuído para a igreja de Cristo, e até na questão das ofertas, sabe? Uma vez que a gente é corpo, a gente serve ao Senhor com alegria, né? Então, que a gente venha incentivar um ao outro, e antes de levantar qualquer barreira, antes de levantar qualquer questão de problema, assim, né? Que a gente venha se unir em oração, que a gente venha se unir como uma só igreja, assim, e não só entre a Pão, mas com todas as igrejas, sabe? De fora do presbitério, porque, meu, eu acho que eu entendi como Elias se sentiu quando Deus falou que tinha mais 7.000, sabe? Porque eu sempre achei assim, eu estou sozinha nessa coisa. E aí, nesse acampamento, eu percebi o quanto tem gente na minha igreja que tem o mesmo coração. E o mais impressionante, como tem gente nas outras igrejas que tem exatamente o mesmo coração, sabe? E aí, a gente não é melhor que ninguém, nem separado de ninguém. Então, era mais ou menos isso. Eu acho que a gente tem que glorificar Deus porque Deus é bom, sabe? Então, é isso. Desculpa. Não. A última coisa é que, às vezes, a gente pensa que, para a gente ser grato, a gente tem que ganhar as coisas que a gente sonhava, né? E esse ano eu ganhei tudo que eu sonhava e mais do que eu imaginava, assim. Mas eu vejo que a gente só tem essa alegria completa em Jesus, sabe? Então, não precisa ficar esperando você receber, assim, para você começar a exercer a gratidão. Então, agora eu falei. Bom, glória a Deus, né?
Como eu falei, né, esse culto a gente está preparando para o Dia de Ação de Graças, e enquanto o pessoal estava compartilhando aqui, me veio o sentimento também de gratidão, porque aqui na Pão nós temos pessoas que são bem dispostas a servir. Tem pessoas que às vezes estão no bastidor que ninguém vê e rala pra caramba. Então eu sei que no Dia de Ação de Graças talvez tenha um momento como esse, mas eu já quero ser grato por cada irmão que tem investido a sua vida para ver o reino de Deus crescer por esse mundo, né? E eu sei que existem aí os líderes de célula, o pessoal de ministério infantil, ministério de louvor, o pessoal da mesa de som, tem tantos ministérios, né? E isso, na verdade, tem que ser feito com esse olhar para Cristo. Tudo que nós fizermos em Deus, para Deus, não é vão, né? E Deus considera. Então, eu quero agradecer a todos, agradecer também a liderança, o pastor Chang, Naquan. Eu sou muito grato, assim, por fazer parte da Pão. Não significa que todos os momentos são flores, né? São coloridos. Tem vezes que é bem pesado, assim. Tem vezes que realmente eu prefiro ser como um dos 9 leprosos que foi curado e sai fora. Mas o coração, quando a gente para e vê o que Deus tem feito no nosso meio, é um coração de gratidão. Então a gente tem que dar valor para a obra de Deus, amém? E uma coisa, eu não quero... A Lica falou dessa questão com outras igrejas. Eu tenho uma posição que eu penso, não é repreendendo a Lica, mas é um sentimento geral. O religioso, ele é intolerante com a prática do outro. Quando você vê os fariseus, tipo assim, se você não se encaixa nesse padrão, você não presta. O cristão tem que tomar muito cuidado com isso, porque Deus fez o corpo com a diversidade. Então, você, de repente, vê um cara que você não dá nada para ele, você vê o cara celebrando a Deus, você tem que baixar a bola, você tem que se humilhar, porque você não tem feito como ele. Ele é livre em Cristo, e você só julga os outros. Você se acha melhor que os outros. Isso é perigoso. Isso vai matando o que Cristo tem construído nas igrejas. Então, acho que a gente tem que ter essa cautela. Não é enaltecer todo o movimento, não é exaltar qualquer homem que apareça com um movimento diferente, mas sondar o nosso coração. Por que eu estou criticando aquele irmão? Às vezes o cara está querendo pular, mas ele não pula porque tem 10 caras chatos olhando para ele e falando, ele vai pular. Sabe? Então a gente tem que parar com isso. Você é livre em Cristo. Você é livre para adorar em Cristo. Você é livre para ofertar em Cristo. Você é livre para viver sua vida para Jesus, cara. Não deixe nenhum homem, nenhuma religiosidade te impedir disso. Porque isso vai tornando o seu coração mais pesado. Davi, quando ele viu lá a arca chegando, ele começou a dançar que nem um louco. Ele não estava nem aí que ele era rei, porque naquele momento ele era um adorador na presença de Cristo. E hoje a gente repreende um cara que está um pouquinho mais animado. Deixa o cara ser animado na fé dele. Todos nós temos que aprender, não é verdade? Então, assim, quando a gente se vê com um cara diferente, de outra denominação, de outra igreja, cara, a gente não pode ter um coração de divisão, mas um coração de unidade. Eu falei para o Tiago, né, em Atos, quando eles chegaram lá em Antioquia, eles foram chamados pela primeira vez cristãos. Aqueles caras que não eram judeus estavam representando mais Cristo do que os próprios judeus. E aí Barnabé foi lá e falou, cara, eu estou maravilhado com o que a graça de Deus está fazendo aqui. Então, às vezes, Deus está fazendo um negócio grande e nós, religiosos, olhamos e falamos assim, isso não é de Deus, isso não é bom, isso não é legal, isso não é bíblico, isso não é assim. A nossa atitude a gente tem que pensar nisso também. Porque Deus ele quer fazer um movimento, Ele não quer fazer só uma ondinha. A ondinha passa. Ele quer fazer um movimento na igreja. E ela vem vindo desde o primeiro século. A igreja não morre porque ela é de Jesus, cara. Os jovens vão ficar velhos. Os grandes pregadores vão morrer um dia. A Bíblia continua intacta. O Evangelho continua poderoso. E o nome de Cristo continua sendo louvado. A gente só tem uma vida para viver, mas quantas vidas já não experimentaram tantas coisas que a gente nem experimentou? Então a gente tem que ter esse coração. Deus está fazendo algo novo. Deus vai fazer algo novo. Deus vai começar na nossa igreja. Deus vai começar na minha família. E cultiva o coração de gratidão, porque Deus ele já está pensando essas coisas antes delas serem pronunciadas por nós. Amém? Deus quer o coração do povo dele dessa forma, como desse samaritano. E os caras que achavam que conheciam tanto a Deus se mandaram, mas aquele cara que era todo torto, herético e tal, foi o cara que voltou para estar nos pés de Jesus. E isso ensina muita coisa para nós, irmãos. Principalmente para nós que estamos há muito tempo já no caminhada de fé. Ter esse ânimo, ter esse coração grato, ter essa atitude de adoração é importante para nós, para a gente guardar a nossa vida com Cristo, amém? Então, são as palavras finais, a gente estendeu um pouquinho.
vamos orar encerrando esse culto. E eu gostaria de incentivar, a gente tem um tempinho ainda, lógico, nós vamos abrir aqui para o pessoal do Mandarim vir fazer o culto, ao tempo de oração deles, mas em vez de você compartilhar com o irmão que você é grato, pergunta para o irmão, o que você é grato a Deus? Porque quando você pergunta, ele tem que responder, né? Se eu falo que você tem que compartilhar, você se sente assim, não vou compartilhar. Mas se alguém perguntar, você tem que responder. Então vira para um irmão seu depois e pergunta assim, o que você pode agradecer hoje a respeito do que Deus tem feito na sua vida? E compartilhe a sua vida com o irmão, amém? Porque isso traz glória para Deus. É isso que Jesus espera quando Ele promove essa obra dentro da igreja. Senhor, nós somos gratos a Ti. É realmente muito bom ver o Teu agir no Teu povo, em cada cristão. Essa é a Tua família, o Senhor é o nosso Pai. E o Senhor tem planos que são muito maiores do que os nossos. Os Seus pensamentos são mais elevados que os nossos pensamentos, Senhor. E o nosso coração deve ser esse coração que se volta para Ti, que realmente se humilha na Tua presença, reconhece que nós devemos adoração a Ti, somos gratos, Deus, que as nossas palavras, a nossa boca possa sempre proclamar esse louvor ao Senhor, Jesus, porque o Senhor morreu no nosso lugar e o Senhor ressuscitou nos dando uma nova vida, Deus. Nós queremos agradecer a Ti por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, não só pelos bens materiais, mas porque o Senhor curou a lepra do nosso coração. É o Senhor que nos aproxima, é o Senhor que nos coloca nessa família, é o Senhor que nos firma nesse novo compromisso em Cristo com todo mundo, Deus. E o Senhor nos chama para pregar esse evangelho, um evangelho que une, um evangelho que edifica, um evangelho que traz cura. Esse evangelho é maravilhoso, Senhor. Obrigado porque ele nos alcançou. E eu sei que a obra que o Senhor começou em nós, o Senhor vai terminar, Jesus. E nós somos gratos mais uma vez a Ti. Que a Sua graça esteja nos acompanhando ao longo dessa semana que se inicia, Deus. Que o Teu amor seja abundante em nosso coração e que o Espírito Santo nos capacite a viver conforme essas palavras que foram pregadas aqui nessa tarde, com todos esses compartilhamentos e testemunhos. Nós queremos exaltar o Seu nome, Senhor Jesus, porque só Tu és digno de receber essa honra, essa glória e toda a gratidão do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, lembre-se de perguntar para o seu irmão, e aí, o que você vai agradecer a Deus? O que ele tem feito na sua vida? Me conta, e eu quero ver o sorriso na tua face, né? Testemunhando o que Deus tem feito. Amém? Deus abençoe a todos.